Boa noite para todo mundo. Vamos fazer algumas reflexões sobre o livro Missionários da Luz, continuando o seu capítulo 13, né? Eu não vou voltar atrás, porque a própria expressão do parágrafo está concluindo uma frase do orientador, mas nós já estudamos, eu não lembro o que é. Nós não vou voltar para saber que palavras são essas. Vamos seguir em frente, né? Vamos ver que tópicos nós vamos abordar daqui para frente. Então ele diz assim: a palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Isso nós podemos falar alguma coisa. Nós somos uma fonte viva de expressões emocionais. Conforme o campo de estímulo que nós somos sugeridos em prol das experiências que nós vivemos, nós podemos ser conduzidos pelas expressões mais animalizadas, como a raiva, a irritabilidade, e todas porque a emoção ela tem sua origem no reino animal. E um ser emocional ele está muito circunscrito às raízes da animalidade. Então, se eu sou estimulado o tempo todo para esses padrões, eu vou personificar uma característica animalizada no meu modo de ser. O que acontecia com o marido da Raquel, né? O Adelino, porque ele estava sisudo, ele estava com raiva, ele tinha uma presença inimiga do plano espiritual. Então, ele alimentava um padrão mais animalizado do que uma perspectiva mais humana e mais doce. O que foi preciso fazer? Os espíritos usaram uma criança, sensibilizaram o coração dele através do filho, ele foi rompendo com as barreiras dos estímulos que até então alimentavam sua perspectiva emocional, para ser tocado pela singeleza, aí ele saiu do padrão mais animalizado para um padrão mais humano. E além do padrão mais humano, um padrão mais sentimental, que é o doce, né? No correr da nossa vida, conforme o campo onde nós buscamos os estímulos do nosso dia a dia, em leituras, em visões, nós podemos estar circunscritos à influência das forças que regem as informações. E na atual circunstância, qual que é a qualidade dessas informações? Qual que é a qualidade daquilo que se fala, daquilo que se divulga? Muito ruim. Então eu entro no padrão e fixo numa característica mais rústica, mais dura, reagindo e agindo muitas vezes, fugindo ao aspecto humano e mais espiritual que caracteriza a docilidade, a sensibilidade, né? Basta ver que quando a gente assiste um filme mais elevado, lê um romance espírita, por exemplo, que nos toca a alma, a gente é tangido por pensamentos mais nobres. Qual que é a nossa característica? Até mais do que humana. É uma característica mais sublimada, né? Só que nós não vivemos nesse padrão o tempo todo. O jogo do dia a dia faz com que a gente alimente muito mais uma perspectiva reativa animal do que uma perspectiva reativa humana e espiritual. O que nós temos que estar muito vigilante naquilo que nós estamos buscando, a nossa sustentação mental. A forma como nós reagimos junto às perspectivas dos outros, principalmente aqueles que nós convivemos no dia a dia, que podem traduzir em respostas mais ásperas. E se uma ação animalizada vem, com que característica eu vou reagir? Com a mesma característica. É a mesma coisa quando você está brincando com o cachorro. Você está brincando com o cachorro começa a te morder, quando você está mordendo o cachorro. Igual ele ali. Você está quase... Por quê? A animalidade dele está estimulando a sua animalidade. Uma hora, se ele te morder com raiva, você acaba até mordendo ele, eu descontei. Mas você é bicho? E quantas vezes no dia a dia as coisas não acontecem assim? E nós estamos
sempre traduzindo o meio, os campos relacionais que estamos envolvidos, e muitas vezes estão sobrecarregados de preocupações, sobrecarregados de reações agressivas. Aí a gente assimila aquele conteúdo e leva para quem? Para o outro, que a gente convive, reagindo. Aí a maioria das vezes nós somos vigilantes. Nós estamos conscientes que eu não posso alimentar uma reatividade que o outro traz? Não. A gente cai na reatividade que é automática em nós e criamos um padrão perturbador. Mas no caso específico, como o processo reencarnatório precisa de um padrão mental diferenciado para que o companheiro pudesse fazer um processo de produção de espermatozoides fecundáveis, e o plano mental dele, da forma como estava, a gente não percebe, mas a mente dele conseguia fazer uma anulação do processo de reprodução dos espermatozoides dele, não permitindo o processo de fecundação. Quantas vezes a gente vê problemas nesse sentido da mulher e do homem querendo ser fecundados, a própria preocupação em si já é uma força obstaculizadora, né, que impede o processo de fecundação. Não é aquela coisa natural, não é aquela coisa espontânea, né? Então, a gente tem que estar atento, porque a minha responsabilidade mais direta no fenômeno da vida é a que parte de mim, não a que parte do outro. Eu não vou responder na vida, em relação a ninguém, pelo que o outro fez comigo. Eu vou responder por que eu fiz com o que o outro fez comigo. Eles não vão perguntar, você tinha uma pessoa te irritando o tempo todo? Não. Como que você lidou com a irritação? É assim que eles vão perguntar. Mas você está do lado de uma pessoa irritada para você ser diferente. Não é para você ser igual a ela. É isso que é a questão. Eu tenho que responder pela minha característica pessoal e não pela característica daquilo que o outro pode produzir dentro da minha perspectiva. Mas nós somos reativos. E essa reatividade é oriunda da perspectiva animal, porque o animal não tem um procedimento criativo. Ele não tem um procedimento de uma resposta inovadora. O animal reage com base na perspectiva do aprendido. E o homem, praticamente, mentalmente, faz a mesma coisa. Porque, fundamentado pelo reino animal, agindo assim, é mais fácil eu responder à vida com o automatismo do que com a possibilidade nova. Por isso que a maioria de nós reage, não age. A ação denota uma mudança em relação à perspectiva reativa que está tentando me produzir uma resposta dentro da vida. Se eu compreendo que eu não preciso responder à perspectiva daquilo que o outro está criando, no mesmo diapasão, no mesmo ritmo, numa mesma qualidade, eu posso ser criador nesse momento. Porque aí eu vou criar, eu vou agir em vez de reagir. Mas a maioria de nós faz o quê? Reage. Então nós estamos parecendo com quem? Com animal. Então a nossa animalidade, que representa simbolicamente a personalização diabólica, e nós podemos dizer que nós somos cheios de demônios, não é assim? Com base nessas reações, é isso que caracteriza a nossa diabrura. Né? E quando a gente pegou o início do capítulo, ele parecia muito mais um espírito maldoso. A gente não teria capacidade de ver características dele no final dessa primeira parte, quando ele foi sensível, amoroso. Você vai olhar para a pessoa, essa pessoa não tem essa característica dentro dela, mas tem. Todos nós temos alguma coisa de qualidade dentro de nós. Mas se eu alimento o estímulo de uma negatividade, de uma reatividade, eu vou credenciar minha personalidade naquele padrão. Porque o espírito não é focado por características únicas. Nós temos um universo de expressões que podem fundamentar a minha característica de personalidade. Onde algumas delas, baseadas em medo, ou raiva, ou mágoa, ou irritabilidade, pode formar uma personalidade repetida. E nós temos classificado assim, essa pessoa é irritável, ou essa pessoa é brusca, ou essa pessoa é má. Porque
E o que eu posso dizer é que nesse momento da vida dessa pessoa está predominando o quê? A raiva, a irritabilidade, né? Porque nós não somos, tem hora que nós temos uma doçura extraordinária. Então nós estamos em pleno céu. Tem hora que nós vamos lá para o inferno e temos uma expressão animalizada. Isso está muito claro naquela passagem de Jesus, quando ele estava no Pedro, ele perguntou sobre quem dizem os homens sobre os filhos do homem. E ele foi falando, lá um falava que era isso, que era aquilo, aí e vocês que dizem que eu sou? Aí o Pedro, sensibilizado, tu és o Filho do Deus vivo, falou coisas sublimadas, né? Aí na hora que ele falou que ia ser crucificado, o Pedro já veio um apego emocional, uma perspectiva de não cumprir o dever que Jesus veio cumprir na terra. Não, você não pode fazer isso não. Aí o que Jesus disse com ele? Olha, ele foi pego pelo medo, pelo apego, eu afasto de mim o quê? Satanás, espírito do mal. Na mesma hora que ele foi falar que ele era do céu, ele foi para onde? Que é o credencial da nossa realidade de vida. Nós somos uma personalização de Pedro na vida. Um dos personagens que mais nos credenciam a existência, o Pedro, é o homem velho. Você pode olhar, muitas vezes Jesus andava com o homem velho, o homem intermediário e o homem novo. Pedro, Tiago e João. O João era o mais novo. Isso, era um homem novo, elaborado pela sensibilidade, pela amorosidade. Enquanto o Pedro era o quê? Então aí estava passando na rua, tinha um paraplégico. Adivinha quem viu o paraplégico? O Pedro. Que se identificava com o quê? Com os problemas. Mas quem agia? O João. Quem sensibilizava? O João agia e o outro comentava, refletindo no que o outro falava, estou com vontade de fazer. É, o intermediário. Ali estava o processo de desenvolvimento da consciência humana. Em companhia de quem? De Jesus. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós estamos em companhia de quem? Nós não podemos falar que nós não estamos andando com Jesus. Porque a perspectiva da informação elevada é a voz de Jesus no articulamento do nosso movimento diário. Quando eu estou estudando um movimento espiritual, quando eu leio uma página edificada, eu estou conversando com Jesus. Porque as expressões elevadas não são dos autores que as articulam na leitura que nós fazemos. Eu posso até pensar que é o Clarencio que fala, que é não. O Clarencio tirou da onde? E é lógico, quando a gente chega em Jesus, que é talvez o credencial de informação da verdade espiritual da Terra, ele mesmo não pode assumir a verdade a partir dele. Ele vai falar o quê? Vem de onde? Vem de Deus. Então, no fundo, toda a manifestação superior nasce de Deus, intermedia por Jesus e chega através de nós pelos Espíritos. Mas é como se nós tivéssemos a presença de Deus, a presença de Jesus e a presença dos Espíritos o tempo todo na vida. Quando eu articulo uma leitura, uma reflexão, quando eu estou alimentando de uma conversação elevada através de uma leitura como essa. Então alguém diz assim, não, eu não vivi na época de Jesus. Não tem diferença nenhuma se eu ler um livro de natureza elevada. Não é a presença física, a presença que vai credenciar que há uma expressão existencial personificada. Se você alimenta de conteúdos nobres e elevados, você está conversando com Jesus, com os Espíritos, com quem que você queira. Ah, não, mas eu queria viver do lado dele. Qual que é a diferença? As pessoas viveram do lado de Jesus e reteram o quê? Nada, só assimilava o conteúdo de experiência e de falar, e das palavras dele, o que faz a gente fazer ao ler o livro. Quem não está do lado de Jesus? Quem não quer. Está claro? Eu não credencio viver do lado de alguém só porque tem físico a físico. Não, você vai reviver mais do lado de uma pessoa pelo conteúdo interior que ele se expressa. O físico é apenas uma patente o quê? Superficial, que passa. Mesmo porque as pessoas fisicamente não ficam coladas o tempo todo. Mas uma pessoa pode falar uma coisa de manhã com você que você fica com aquela pessoa o tempo todo com ela, pensando no que ela falou. Não é assim? Ela está muito mais presente no você pelo que ela falou do que você está do lado dela fisicamente. Apesar de ser muito bom estar do lado das pessoas.
Mas o credencial de realidade de relacionamento entre as pessoas não quer dizer que seja no plano da sua perspectiva material. Muitas vezes o que nos toca mais profundamente é a perspectiva do que ela expressa, a qualidade do que ela se mostra, o credencial de qualidade interior que a pessoa se apresenta. E esse credencial de qualidade está falando muito mais de uma natureza invisível e espiritual do que de uma natureza o quê? Material. Então muitos de nós podemos afirmar que vivemos do lado de Jesus quando nós fazemos o usufruto e a alimentação do processo de conhecimento nobre como parte da nossa vida. Os diálogos profundos que você pode tirar de uma leitura, como foi a leitura da página, é assim, quantas informações você está retendo ali, como se fosse uma troca de conversas. Não é o que Jesus fazia com os discípulos? Nós estamos conversando com ele, só que nós estamos conversando com ele através de uma fixação da ideia em forma de conteúdo escrito. Porque não é o conteúdo escrito que é importante, é a ideia que ele traduz. Né? Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Vamos ver o que o Alexandre acentuou. Segundo pude observar, não existe por aqui milagres para o culto do menor esforço. Então, muitos de nós esperamos as coisas acontecerem, as coisas se transformarem por culto do menor esforço. A regeneração não vai acontecer assim na Terra. As mudanças que precisam acontecer não vai acontecer por milagre, porque os Espíritos vão promover. Se eu não tiver uma coparticipação, se eu não tiver um empenho, se eu não tiver um envolvimento da minha parte no contexto da vida, naquilo que eu acredito, as coisas não vão se materializar para nós. Porque se materializar, eu não tenho direito de absorvê-la, de conviver daquilo que eu não tenho direito, que eu não fiz nada para beneficiar-me daquilo. Eu tenho que ser um contribuidor direto das transformações morais que o planeta precisa fazer, não de forma extraordinária, santificante, mas de forma permanente, dedicada, abnegada, que é o que nós podemos fazer. Através das nossas tarefas, dos nossos estudos, dos nossos comportamentos diários. Mesmo assim, nós vamos ter nuances ainda muito o quê? Perturbadoras. Não é assim? Então, mas não importa. Eu posso ter nuances perturbadoras, mas o meu anseio de viver, a minha perspectiva de ideal e os meus pensamentos, as minhas ações estão envolvidas pelo pensamento superior. É o que eu preciso fazer da minha vida. Não tem que ser santificado, elevado, não, porque as próprias expressões de santificação e elevação podem estar distorcidas no nosso nível de compreensão. Eu estou criando uma santificação que nunca vai ter. Nós colocamos a santificação tão longe, tão extraordinária, que você acredita que você vai ser isso. Talvez a sublimidade das ações amorosas, do trato, né, sensível, elas sejam muito mais próximas da nossa forma de agir, quando nós estamos sensíveis a isso. Então, talvez quando você tratou com singeleza alguém com tanta intenção de verdade, nós estamos retratando a virtude ali. E é o que se pede na vida, e nós estamos achando que virtude é algo o quê? Aí nunca você vai ser virtuoso. Algo que, e o ego adora isso, né? Algo assim, nossa, eu quero ser extraordinário. Isso é egóico. Porque você não está preocupado na qualidade da coisa, está preocupado na aparência da coisa. Né? Então, eles tiveram que fazer um trabalho de modificação interior da pessoa, tiveram que induzir uma criança, as coisas não são fáceis. Quantas vezes você tem que, no ambiente, se você acordou e falou assim, gente, eu estou aqui alimentando a perturbação da casa. O que eu posso fazer para mudar o ambiente? Calar? Não discutir? Já seria um primeiro passo para mudar as coisas. Não é assim? Que vai começar a ter uma ação sobre o ambiente, para o ambiente o quê? Até chegar lá naquele patamar de mudança, teve que fazer algo diferenciado, uma atitude concreta, uma ação, não é assim? Porque as coisas não são mágicas.
Pode até parecer mágico. Eu vou no centro espírita, tomo passe, sai melhor. Você sai melhor superficialmente. Se você não mudar intimamente, uma aparência de mudança. Esse trabalho aí da espiritualidade faz a gente refletir também, como é o que eu estou aqui pensando, que como a gente às vezes foca só nas coisas negativas das pessoas. Porque se eles não olhassem esse lado, né, esse lado do Adelino, né, e que pudesse, e que haveria uma mudança, utilizando uma criança, ou quem quer que seja, para buscar esse lado positivo dentro dele, quer dizer, seria um caso perdido, né? Deixaria. Isso mesmo, vamos deixar ele. Agora a gente tem, né, nós sabemos isso, infelizmente, né? Nós sabemos que o outro é cheio de imperfeições, né? Assim como nós somos. Mas a gente tem que buscar focar no lado positivo das pessoas. E a gente não faz isso, a gente olha só o lado negativo. Buscar aquela pessoa, né? Valorizar o que aquela pessoa tem de bom. E olha só, e a espiritualidade sabe que essas mudanças, elas são mágicas. Elas são mágicas. Quanto tempo gasta para nós mudarmos um comportamento dentro da vida? Uma existência. Por que tem que ter reencarnação? A nossa melhoria não é uma melhoria substancial, é uma melhoria metódica. E isso é repetida, repetida, repetida. Tudo no universo é baseado em repetição. Porque às vezes a gente sempre olha do lado negativo das pessoas. Isso. A gente não busca, não, aquela pessoa ela é chata, ela é isso, ela é aquilo, mas ela tem esse lado positivo. Então vamos Mas para a gente ver essa perspectiva mais elevada, eu tenho que compreender a natureza do espírito. Porque o espírito ele traz o germen de qualidades dentro dele. Alguns espíritos já estão mais perto das repetições bruscas do que mais perto do conteúdo de essência. Alguns estão no intermediário e alguns estão aqui mais na ponta. Alguns vai demorar centenas de anos. Alguns vão demorar dezenas de anos. Alguns anos. Não é assim? Eu tenho que compreender, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu vou ver que um precisa de mais, talvez uma vida toda de estímulos, o outro de intermediações de estímulo e o outro só de toques. Eu tenho que saber com quem que eu estou lidando. Então aí fala assim, nossa, você fica mais firme com aquele ali, porque aquele ali tem que ser a vida toda. O resultado vai ser a longo que. E tem gente que não tem nem. Você vai agir aqui e o resultado vai ter quase nenhum. O percentual de resultado é tão pequeno porque ele ainda vai precisar de vida após isso. Ah, mas nós queremos a pessoa o quê? Perfeita. Uma vez na evangelização infantil, uma amiga minha falou assim, nossa, mas a gente está aqui 3, 4 anos doutrinando esses meninos e continuam com o mesmo comportamento. Aí eu perguntei para ela, você mudou? Quanto tempo você está na doutrina espírita? Aí ela, 10 anos, você mudou o quê? Você está querendo milagre para os meninos? É porque nós passamos evangelizações ali, o menino, você mudou assim, 10 anos de doutrina, 30 anos de doutrina, você virou o quê? Nós viramos nós um pouquinho melhor. Não virou santo espírito elevado, não. Quem que achou que 30 anos de doutrina espírita nos eleva a condição de espírito puro? Isso mesmo. Isso aí, é um processo longo. Até porque a evolução ela é longa, não é uma coisa simples e fácil, frutos de menor esforço. Nós tínhamos essas ideias distorcidas de que morremos nós viramos santos. Quantos santos são santos sem ser não tem nem característica de santo? E quantos são santificados por causa de um milagre? O maior milagre de santificação é a reforma íntima. A produção superficial de fenômenos não santifica ninguém, não. Mas, muitas vezes nós santificamos assim. A própria santificação dos santos católicos é baseada em quê? Em reforma íntima? Não. Isso. Nos fenômenos e sinais que Jesus
menos queria, e o que o pessoal mais pedia, faz um milagre aí, cura os olhos do fulano. Ele, não, eu quero que ele desenvolva a capacidade de ver com profundidade, não quero curar os olhos dele, não. A transformação que Jesus queria era uma perspectiva profunda. O outro queria o quê? O olho são. O olho são para quê? Olhar tudo de novo, olhar o defeito do outro, olhar o lado negativo da vida. Não, ele precisa de óculos ainda. Precisa de muito óculos. Muita dificuldade visual para querer ver. Porque não adianta você dar o olho bom para o outro, porque o olho bom saudável não é o olho bom de qualidade moral. Muita gente foi canonizada aí devidamente. Para você ver, ué. Imagina quantos santos estão do outro lado sofrendo. Ô santo, eu não posso fazer nada por você. Eu não sei que eu não consegui nem fazer por mim. Imagina os santos católicos, os santos espíritas, né? Assim? Coitado dos santos espíritas. Né? Como se as pessoas virassem algo, uma sumidade espiritual que você começa agora, a partir de agora, a rezar por ele. Quantos de nós? Ô Bezerra, você, meu filho, não pode fazer nada por você. Se você não fizer, meu filho, o que eu pude fazer, já fiz. Você que não corre atrás de você fazer, não, pra você ver o que vai acontecer com a sua vida. Né? Já tem essa noção, né, de que é necessário esse esforço, né, de mudança, de renovação, né, não tem que ficar esperando as coisas caírem. Daquele esforço, né? Esforço, gente, ó. É a lei do mínimo esforço. Tem hora que a gente fala da lei do mínimo esforço, as pessoas confundem com preguiça. Então, quando a gente tem uma qualidade desenvolvida, um potencial desenvolvido, aquilo que você faz é de mínimo esforço. Uma pessoa que sabe tocar violão, ele tem esforço para fazer aquilo? Um musicista? Você vai trabalhar 8 horas por dia, ele trabalha com um sorriso até a orelha. Ele faz esforço? Ele faz esforço. Ele faz mínimo? Faz uma coisa que você não gosta. Aí é terrível. Você faz o máximo esforço. Não sai nada. Porque a lei do esforço, aí muitos de nós acreditamos que a moral, o equilíbrio, o desenvolvimento espiritual tem que ser máximo esforço. Máximo esforço quer dizer que você está fazendo a coisa errada no lugar errado, aqui. Você tem alguma coisa errada. Muitas vezes a pessoa procura o centro espírita, quer fazer uma coisa que não tem nada a ver com ele, mas ele acha que aquilo tem que fazer. Aí faz a tarefa com o maior esforço. Sai de manhã, nossa, que sofrimento. O sofrimento, eu tenho que fazer assim, tem que sofrer muito. Gente, ele vai perder muito, porque ele vai ficar nervoso, porque não vai adquirir quase nada, não é assim? Achou que o esforço tinha que ser feito assim. Não, exige o mínimo esforço no nosso padrão, mas eu preciso aprender o diapasão das qualidades que facultam uma ação, não é assim? Então, eu tenho uma característica boa de ouvir, então você vai fazer uma escuta fraterna. Se você tem essa qualidade, como é que vai sair esse trabalho? Eu tenho uma qualidade boa para ensinar a criança, você vai fazer evangelização infantil? Mas coloca uma pessoa que não gosta daquilo para fazer aquilo. Não sai quase nada de qualidade. Não sai, porque a pessoa não está levando em consideração aspectos, né? Aspectos que precisam ter uma sintonia com aquilo que faz. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego quando eu era novo, para aqueles radiotáxis, você operar ali telefonia, né? E eu fiz uma redação, como todos os companheiros, eu tinha certeza que eu tinha tirado muito bem, eu ia ser chamado, eles não me chamaram. Aí eu conversei com a psicóloga lá, falei, por que vocês não me chamaram? Eu tenho certeza que eu fui muito bem na prova. Você foi muito bem na prova, o seu perfil não é para fazer aquele tipo de trabalho, não. Se eu te colocar lá, você vai me dar trabalho o resto da vida aqui. Ó. Perfil que para esse tipo de trabalho tem que ser um perfil diferenciado, mais acomodado, né? Assim, mais parado. Você vai dar conta de ficar aqui, vai começar a ter raciocínios aqui, trazendo ideias novas aqui, coisa aqui que realmente é um problema para mim aqui. Então, muitas vezes nós não estamos adequados a alguma posição pela característica que nós somos. Aí eu compreendi, realmente eu estava entrando numa fria. Não é assim? Você coloca uma pessoa ativa para vigiar uma casa. Ele está perdido. Coisa que ele vai no mesmo fazer é vigiar.
Porque não consegue ficar parado, observador. Tem que ter aquele perfil da pessoa que gosta de ficar quieta, sentada. Aí você pode colocar como perfil de vigia, que ele vai vigiar muito bem. Agora, coloca uma pessoa que não consegue ficar parado no lugar. Ele está lá na esquina conversando, vigiando sua casa lá na esquina, conversando. Está lá, ele não vigia da casa. Mas não consigo ficar parado, não, meu filho. Então, sua profissão não pode, sua função não pode ser essa, não. Mas nós fazemos as coisas assim? Não. Nós fazemos as coisas com base numa necessidade, muitas vezes, sem levar a característica funcional. Por isso que hoje tem estudos do perfil profissional, né? Assim, muitas vezes a pessoa fica com raiva, não me chamar, não me chamar porque é seu perfil, não é porque você pode estar extrapolando ao perfil profissional. E assim no centro espírita, gente. A pessoa que tem dificuldade de fala, a pessoa que você vai fazer palestra, vai sair o quê? Ela pode até desenvolver, mas vai ter que ter umas 4 reencarnações para desenvolver aquele potencial. Na 4ª reencarnação, garanto para você que ele é um bom articulador de linguagem. Por isso que tem a inteligência. O espírito, a inteligência que os espíritos falam, princípio inteligente, princípio de inteligência, nós estamos falando de qualidades múltiplas de inteligência, na qual cada um de nós tem que encontrar aquela que mais tem facilidade de operar para fundamentar um trabalho. Isso. Aí a qualidade do trabalho vai sair. Como no centro espírita você caça laço para trabalhar, muitas vezes você não leva isso em consideração e coloca uma pessoa no lugar errado. Uma pessoa irritável, imagina uma pessoa irritável, não gosta de conversar, para ser a acolhedora de centro espírita. Trabalhar na recepção. Aí o que vai acontecer? Vai ser o pior entrada de centro espírita que vai ter. Não me pergunta não, entra logo. Não aguenta essas perguntas. Você é o que aqui no centro? Mas não importa, você fala assim, não, você tem que ficar aqui e fazer isso. Vai atrapalhar o centro espírita. Mas as pessoas não veem isso, porque pega laço, não, tem pouco trabalhador, você faz isso, e muitas vezes, ao invés de fazer a coisa boa, fazer o quê? Quantas vezes você vê um problema na atividade espírita porque a pessoa está inadequada à função dela? Inadequada. Não serve para ser dirigente, não serve para ser organizador. Não pode. A gente tem que ter um perfil no mínimo para a característica daquilo que vai fazer. Mas no centro é pego a laço e a pessoa tem que fazer na marra, aí o que começa a acontecer? Um trabalho meia boca. Um trabalho feito... Isso aí, para fazer uma coisa, eu vou colocar lá um maestro de coral que nunca estudou música. Não quebra o galho aqui para nós. Vai sair uma verdadeira... Que coral que vai sair dali? É muito esforçado, mas não... A gente tem que começar a entender que o trabalho espiritual da Terra, na característica da doutrina espírita, ela é vista nos planos espirituais com potencial de qualidade de inteligência. Certamente eu preciso desenvolver mais humildade, então eu vou ser colocado com consciência que eu vou desenvolver humildade numa tarefa que precisa desse desenvolvimento. Que aí eu não preciso de qualidade efetiva na qualidade, porque eu sei que eu estou trabalhando ali o quê? Humildade. Aí vai ter ofensas, alguém vai me ofender, calma, humildade. Não é assim? Isso aí. Então, existem fundos educativos numa tarefa e existem capacidades de articulação, de desenvolvimento de uma tarefa que é completamente diferente. O André Luiz não foi chamado na perspectiva médica. Ele foi chamado na perspectiva o quê? De limpador de quarto de hospital. Que é talvez um credencial inicial para ser médico. Se ele tiver, você vai ser médico aqui. Eles não fizeram isso com ele, não. Você vai aprender a ser médico aqui. E para aprender a ser médico, limpa vômito de espírito. Foi onde que ele começou. Quantas vezes ele deve ter entrado no hospital médico, o quarto estava o quê? Necessitando de... E a menina lá da limpeza lá aprendendo a humildade, né? A menina que limpa lá, que tem que ter um curso mínimo, pode ser simplesmente... Não pode limpar como limpa uma casa, está tratando de substâncias tóxicas, né? Assim,
Tem que ter um mínimo de consciência do que está fazendo. Então, aquela mulher mesmo que foi com ele lá no trabalho, lá, eles queriam trabalhar ela, a capacidade de amar o ser humano, amar os espíritos, que ela queria ajudar os filhos. Eu quero ajudar meus filhos. Então, você quer ajudar seu filho? Então, para ajudar seu filho, ele tem obsessor, ele tem isso. Você tem que ter uma capacidade de amar todo mundo que está do lado dele para você ajudar seu filho. Porque você vai ajudar seu filho, o obsessor está lá batendo no seu filho, você vai bater no obsessor. Mas isso é ajudar, gente? Não, isso é desajudar. Para mim ajudar, o que o Gúbio fez no livro Libertação? Ele foi amorosamente em cima dos obsessores da própria filha. André Luiz queria expulsar eles a qualquer... Vão tirar eles dali. Não é assim que a gente tira não, André Luiz. Se eu não ajudar eles, eu não ajudo a minha filha. O que o Gúbio está ensinando ali? Está ensinando que se a gente quer ajudar alguém, a gente tem que afetar a rede de influências que estão em torno. E muitas vezes a rede de influência está no inimigo atuando sobre o seu filho. Quer ajudar ele efetivamente? Então ajude o obsessor. Porque aí você está tirando um dos problemas do seu filho. Aí a mulher, eu não aguentava palavrões. Fala, meu filho, se você quer ajudar seu filho, o que você vai mais ver do lado dele é gente falando palavrão. Se você não aguenta aqui o palavrão daqui, você vai fazer o que com quem está falando palavrão perto do seu filho? Você vai dar um murro na boca dele e se ajudar, gente? Não é assim? Uma vez eu em casa... Os vizinhos lá pequenos, né? Eu preocupado com os meninos. Eu falei com a Adriane assim, ó, nós temos que afastar os meninos desses meninos aí, porque são más influências. Aí a Adriane me salvou na reencarnação, falou assim, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o contrário. Vamos fazer o culto, trazer todos eles para o culto, para a gente influenciar positivamente eles, para eles estarem do lado deles de forma qualitativa. Olha a diferença de visão. Eu ia fazer o quê? Joga pro inferno quem está no inferno. Joga pro inferno quem está no inferno. Vou salvar meus filhos. Como que eu vou salvar meus filhos se eles são os colegas deles? Não é assim? Quantas vezes os pais falam assim com o filho, olha, não quero você com aquela pessoa, que ela é de má vida. Vai estar com aquela pessoa escondida. Pode trazer aquela pessoa para o nosso culto. Pode trazer para a gente conversar no Evangelho. É assim que as coisas funcionam, gente. Eu não posso só salvar o meu filho, não. Tem que salvar todo mundo que está do lado dele. Nossa, isso me remeteu lá 50 anos atrás. Eu era menina de escola. E é engraçado como uma das atitudes dessas, vezes cria trauma numa criança que às vezes nem tem nada a ver com o problema. Isso. Olha você ver o que me fez lembrar esse comentário. Posso falar? Eu era menina, devia ter uns 8, 9 anos de idade, morava no interior. E a gente tinha um grupo de amigos que era assim, ia para a escola junto, estudava junto, voltava junto, fazia para casa junto, tudo junto. Eu devia ter 8 anos de idade. E aí, na época, eu lembro que o meu irmão, ele gostava de jogar baralho. E o pai e a mãe de uma dessas coleguinhas minhas ficou sabendo que meu irmão jogava baralho, ela não sabia. E proibiu a filha dela de andar na minha companhia, porque o meu irmão não jogava baralho. Você vê. Mas é o nosso lógico de raciocínio. Nós queremos salvar os nossos e falam para os outros o quê? Morre no inferno. Fica lá. Não é assim? Você vê como é que é a distorção de... Quando a gente tiver um olhar bom, uma compreensão mais profunda, nós não só olharemos aqueles que nos interessam. Nós já teremos um olhar mais desenvolvido por aqueles que precisam mais do que os que nos interessam. O outro se vai seguir ou não vai seguir já não é problema nosso. Nós vamos trazer. Quantos amigos meus filhos daquela infância lá mexem com droga, faz isso, faz aquilo, mas eles escutaram durante anos o nosso culto no lar, que era uma verdadeira evangelização, formaram conceitos nobres de reencarnação, talvez está tudo adormecido lá. Um dia vai desencarnar e vai olhar assim, não é aquele negócio do culto, tá certo? Aí é bom. Aí começa, né, assim, porque os fundamentos, eles são teóricos na nossa cabeça. As experiências vão fazer com que esses fundamentos teóricos um dia se transformem em quê? Em sentimento, né? E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor,
não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo aos imperativos reais da própria vida. Então, nós precisamos ser exemplos. Eu quero que meu filho frequente o centro espírita, então vá bastante. Mostre a sua vida. Porque aí você tem autoridade para falar com ele para ir para uma mocidade. Porque eles não vão simplesmente dizer assim, você está querendo me salvar, mas você não vai. Adivinha o que eles vão fazer? Não ir também. Não, eu quero que você tenha uma religião. Você tem o quê? Não, meu filho, não me segue não. Você quer que eu siga você? Não. Mas então deve ser uma coisa muito ruim. É assim? Não tem jeito, vai fumar. Você vai fumar. Aí, e esse dia a gente está acendendo o cigarro. Você vê, ainda induzia a fumar. Na cozinha, acendendo o cigarro aí a minha irmã mais nova estava fazendo o terceiro ano do magistério. Ela foi na cozinha, voltou com o cigarro assim, como se estivesse fumando. Aí virou para meu pai e falou assim, eu vou fumar, pai. Ele falou, pode. Quando você se formar e ganhar o seu dinheiro, você pode fumar. Ficou o meu, você não vai fumar. Aí, no ano seguinte, ela já estava trabalhando. E chegou no fim do ano e tentou. E aí? Começou a fumar ou não? Sou tá doido, eu estou custando dar aula, vou já queimar meu dinheiro no cigarro. Você vê, foi inteligente. Quer dizer, Com o dinheiro dos outros é fácil. No curso dos seus esclarecimentos, alusivo ao interessante caso de Segismundo, um bondoso instrutor ferir assuntos de grande relevância para mim. Mencionar a união sexual. Tá faltando esse pedacinho aí? Não, aqui não deu. Tá. Mas eu estou lendo então. No curso dos seus esclarecimentos alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferir assuntos de grande relevância para mim. Todo o assunto chama-nos a atenção conforme aquilo que nos bate, nos interessa, não é assim? Como o André Luiz é humano, como todos nós, um dos temas tópicos que chama a atenção de todos nós é a sexualidade. Quando o mentor falou da união sexual, do processo, aquilo de alguma forma interessou-se a ele como um assunto de relevância, né? Mencionar a união sexual e designar o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Então, até então, o sexo não tinha uma visão clara de um objetivo sagrado dentro da vida. Como não tem uma visão clara para a maioria das criaturas na Terra. O sexo é visto como objeto de quê? De prazer. Ninguém reflete, por exemplo, que o sexo é a porta de entrada do espírito no plano da vida. Apesar do sexo ter sua conotação prazerosa de encontro entre as criaturas. Mas o objetivo mais fundamental e sublime do sexo é a possibilidade que ele dá no processo o quê? Reencarnatório. Tanto é que o aborto, que tantas pessoas querem defender, muitas vezes é para alimentar a perspectiva do prazer, não da perspectiva da agressividade que a vida pode promover no processo sexual, um abuso sexual. Esse não é o aborto que as pessoas querem defender. Porque esse é o mínimo do aborto que as pessoas querem defender. Elas querem defender a vida livre, de poder ter sexo à vontade e de poder tirar o filho. E isso não pode ser permitido na Terra. Porque isso é desmerecer a perspectiva sublime da reencarnação. Enquanto se trata de um aborto, porque a vida da mãe está correndo risco, de uma expressão de estupro, mesmo assim, um filho não procede de um pai. Porque um espírito não gera espírito. O espírito só gera o quê? O sexo só gera o quê? O corpo. Ah, mas eu vou ter um filho de um assassino, mas você não quer dizer que o espírito pode ser um anjo. Quando você tem um sexo e o filho nasce, você não está dando um pedacinho do seu espírito para ele nascer, não. Isso não existe. ele já vem com ele. Uma consciência vem com ele. Não é assim? E muitas vezes a consciência que vem pode ser um espírito de vínculos
muito mais ligados à mãe do que ao pai em si, por exemplo. Tem nada a ver com o pai. Só para reforçar, quando existe a fecundação, no momento da fecundação, já existe a ligação desse Já começa a haver uma ligação perispiritual junto ao corpo. Até porque o próprio perispírito é o elo de imantação de ligação entre perispírito e corpo, entre óvulo e espermatozoide. Só há uma conjugação em que o espermatozoide fecunda o óvulo se houver uma intervenção perispiritual como elo de ligação eletromagnética. Porque o perispírito é o agente de ligação entre os dois para que o espírito possa inconscientemente influenciar a sua natureza sobre a formação fetal. Isso. Aí você está cortando esses elos iniciais, que são delicadíssimos, que nós vamos estudar aqui nesse capítulo. Esse capítulo fala da reencarnação como processo, nós vamos ver a grandeza do processo. Isso que ele está falando. O foco da espiritualidade sobre o sexo não é desmerecer o lado afetivo de encontro energético entre os dois seres. O foco principal para a espiritualidade é a porta de entrada no mundo físico, que todos eles precisam para que ele possam desenvolver espiritualmente. Que é um lado que ninguém o quê? Até porque, numa visão de trocas sexuais, ninguém está preocupado de saber se tem espírito ali querendo entrar ou não querendo entrar dentro da vida. Não é assim? As pessoas estão querendo o bel prazer, só que tem ali também espíritos querendo entrar no bel prazer e prazer, eu vou entrar de qualquer maneira por essa porta, né? É onde entra nuances de compreensão profundas por trás de atos superficiais, que é o ato em si. E quando a espiritualidade fala com o André que o ato sexual é uma expressão sagrada, ele fala assim, mas isso aí é novo para mim. Eu quero compreender isso, né? Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente a respeito do delicado assunto? Porque tem delicados assuntos que não são desenvolvidos em centro espírita por causa de quê? Por causa de tabus, de preconceitos e de dificuldades ligadas ao tema. Aqui no centro espírita não se fala em sexo, é problemático isso. Aqui fica todo mundo Aí não se fala dos problemas que é de ordem vívida entre os jovens, entre adolescentes, entre nós, todos. Mas por que não pode tratar de assuntos tão sérios como esse? Não teria... que tem que ser desenvolvido, né? Assim, e o André Luiz ali, receoso, né? Será que eu falo disso agora? Sexo, o que esse mentor vai pensar de mim? Né? Criveio de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Uma hora vai surgir isso, até porque... complicado em relação ao tema. Até porque toda a perspectiva da obra espírita, fundamentada nas obras de André Luiz, eram obras focadas na instrução dos homens. E todas as interrogações de André Luiz seriam nossas necessidades de interrogação e de reflexões, né? Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente. Então agora nós vamos ter aula sobre sexo e espiritualidade. Tema extremamente profundo, né? Ele começa assim: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Porque não tem raciocínio humano em referência ao assunto. Existe comportamento animalizado, né? Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Então, a sexualidade humana está muito próxima da sexualidade o quê? Animal. Apenas focado no padrão de prazer, de uso do objeto do outro, nós não levamos em consideração na atitude sexual a consciência humana, a sensibilidade do ser. Porque fazer sexo é encontro de espíritos. Mas como nós vamos abordar um assunto desse nos homens que não compreendem que existe espírito, que existe sensibilidade? Você pode acordar com alguém assim, vamos fazer sexo, só sexo e pronto. Nós saímos do sexo, você vai para um lado, eu vou para o outro. Perfeitamente. Não quer dizer que isso vai acontecer. Pode chegar no meio do sexo e a pessoa assim, estou te amando, amo você profundamente. E aí? No nosso acordo era só sexo, você vai embora. Não quero, não vou sair da sua casa.
Por quê? Além de uma integração física, houve o quê? Um toque de sensibilidade espiritual. E isso você não garante que pode não ter. Quantos filmes reportam o uso da sexualidade que a pessoa vira até uma obsessão na vida do outro? Quantos problemas de sexualidade os homens têm por causa de uma falta de consciência de que ali não é só um corpo? A pessoa pode ficar doente pelo outro. E se há algo que mexe com a estrutura emocional e psíquica do ser, é a sexualidade, porque a sexualidade está intrinsecamente ligada com a qualidade emocional e sentimental das criaturas, cuja matriz profunda nasce delas. Então eu não estou mexendo só com um mecanismo superficial. Mecanismo superficial, você cria um boneco, você cria um objeto externo, que aí não tem espírito, não tem nada, você pode fazer o que você quiser com ele, que ele não vai ficar apaixonado por você. Agora, em se tratando de ser humano, nós não estamos tratando apenas de um objeto corporal, nós estamos lidando com uma natureza espiritual por trás do corpo. E nessa garantia, nós não podemos fazer dela um objeto superficial de nossas vidas. E muitas vezes, os elos de vínculos reencarnatórios que nós temos hoje, comprometimento dentro da vida, estão na órbita do uso indevido da sexualidade ligada à emotividade de alguém. Quantos de nós temos filhos que são os nossos amantes do passado? E você pode ter certeza, a mãe que chora amargurosamente pela separação do filho que vai casar, você pode ter certeza, está devolvendo uma amante para a verdadeira dona. É doloroso fazer aquilo. Ainda mais para aquela ali que eu não queria, que ele casasse. Aquela não! Está devolvendo certinho. É assim? O mesmo conceito. Quantos pais têm as amantes em torno de si? Nas filhas? Onde muitas vezes não supera o elo de vínculo e aí tem necessidades sexuais com os próprios filhos. Na verdade, tem necessidades sexuais com as amantes do passado, que veio com a postura filial para ver se rompe essa característica. Irmãos são amantes, vínculos do passado, porque é muito mais intrínseco no mecanismo reencarnatório um núcleo familiar do que nós pensamos. Há jogos ali que você não sabe, de sedução, de força, de atração, de vínculos, que estão muito mais ricos de conteúdos que nós podemos simplesmente olhar uma família ali, ó. A família, o vínculo de amigos, o vínculo de pessoas que estão inseridas nesse núcleo. Por exemplo, é um caso de pais que se relacionam com filhas, né, ou filhos com mãe. Isso pode estar em jogo. O pai pode ser bruto, não ter uma consciência de que filho é filho, aí já é bruteza espiritual. Mas a maioria das circunstâncias está envolvidos aspectos emocionais e sexuais ligados ao passado. Muitas vezes um pai tem ciúmes de um filho, não é porque o filho é filho, não, é porque é o amante do passado que os dois estão disputando a mesma mulher. E o filho gosta de deitar logo na onde? No meio, ó, aí nós vai separando assim, ó. É o amante dizendo assim, ó, eu estou aqui de novo. E o que o pai tem? Um sentimento de ciúmes. Não é um sentimento de ciúmes da atitude dele como filho, ele não. Ele tem ciúmes desse espírito aí. Talvez um outro filho deita, faz a mesma coisa e não sente nada. Mas aquele lá, eu não aguento esse aí. Ou a mãe em relação à filha. E aí vai, gente. As lutas ali de edificação e de reajuste de comportamento é muito grande. Nossos amantes são nossos filhos. E nós temos que restabelecer o vínculo normal de distanciamento, já que veio como filho, não é para ter vínculo afetivo. Há um afeto mais o quê? Fraterno, um afeto extremamente positivo, né, de qualidade superior, mas que tem que fazer o quê? Olha, vou te colocar no lugar certo. Você não é mais a minha amante, você é minha filha. E há um caráter completamente o quê? De respeitabilidade. Mas o jogo intrínseco desse mecanismo aí é muito profundo. Onde há verdadeiras lutas familiares entre filhos e pais, em decorrência desse jogo de energias sexuais que estão inseridos nesse meio. Né? No capítulo das relações dessa espécie... No caso, por exemplo, né? No caso, por exemplo, onde
entra a questão da prostituição. Existe esse compromisso, mesmo que existe ali um homem e uma mulher que estão ali a trabalho, vamos assim dizer? Isso, nós estamos falando de uma necessidade muito humana animalizada. Já que muitos homens, pela necessidade fisiológica, até mulheres, né, mas vamos falar mais dos homens que têm mais essa necessidade, se não fossem as prostitutas, seria muito mais o número de aborto, de estupros, de agressões sexuais entre crianças, meninos. Pior. Então as companheiras servem de um canal de amenização, até porque muitas vezes o companheiro ou a companheira que se prostitui é um desviado das energias sexuais, que se ajusta naturalmente a essa função para amenizar as necessidades brutas e desequilibradas. Então está tudo o quê? Tudo certo. Tudo certo. Ajusta-se naturalmente, nós não podemos julgar nada. Pois é, mas aí não existe um comprometimento espiritual? Pode haver comprometimento quando há uma ligação fora os interesses. Tá claro? Uma pessoa está fazendo sexo com uma mulher prostituta e apaixona por ela, e aí? Quer casar com ela, mas ela não quer casar, não sei se ele é rico. Aí vai entrar o interesse. Aí vai um jogo. Um jogo de sintonia conforme a perspectiva do que está envolvido naquele jogo. Que são muito próximas às necessidades nesse sentido. Né? Porque o jogo, o processo de relacionamento entre as criaturas varia ao infinito. O que o lar faz? O lar é como se fosse uma estrutura de evolução dos relacionamentos estritamente sexuais. Eu vou transformar os interesses extremamente sexuais em interesses de qualidade superior. Por isso que o lar é um departamento de desenvolvimento, mesmo para as criaturas mais brutas, um princípio de afetividade diferente para um filho, para uma filha. No primeira reencarnação pode ser bruteza ainda, ver aquilo, né? Quantas vezes num casamento a mãe vem com a filha e casa com outro pai, o pai não vê aquela como filha, então ele vê como o quê? Como uma possibilidade sexual. Tá claro? Onde muitas vezes nos casos de estupros de crianças, de padrastos, está relacionado a esse tipo de coisa. Mas o padrasto pode ser um inimigo do passado, alguém que está vinculado ao processo ali, que tem vínculos distorcidos nessa linha. Tudo está interligado, gente. Isso mesmo, olha como é que a coisa é. Coisa mais séria do que nós pensamos. Isso está naquela obra, a última obra de André Luiz. E a vida continua, onde o pai se achava que a filha não era filha, a filha tinha um sentimento de paternidade do pai, mas o pai, obsediado pelo obsessor e também tinha vínculos com ela do passado, via nela um encontro sexual que foi rompido por um processo drástico de experiência dolorosa para ele cair na real. Isso, porque nós estamos tratando de seres que saíram de uma animalidade, cujos condicionamentos são estritamente animais, em processo de aferição de valores morais. Mas já tem levado tempo, né? Assim, quando a gente olha hoje o padrão de relacionamentos humanos entre amizades, que foge de um parâmetro mais estritamente sexual em si, já é um parâmetro de campo de desenvolvimento muito longo. Nós hoje não podemos dizer que o planeta Terra está envolvido por relacionamentos estritamente fisiológicos, que já tem uma gama enorme de reencarnações familiares, que vão, é como se fosse um núcleo de desenvolvimento afetivo, de a longo prazo. E isso existe, mas dentro do mais rústica do que... Hoje nós vemos sentimentos paternos e maternos muito sublimes. Mesmo de uma pessoa mais... Você joga assim, a pessoa não tem ética nenhuma com os outros, mas com os filhos já começa a ter. Então, muitas vezes a espiritualidade fala assim, já está evoluindo. Olha que passos. Hoje nós estamos muito mais dilatando a fraternidade do que a perspectiva da bruteza do passado. Né? No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa. Olha o que o Espírito está falando. Há muita inconsciência criminosa. Inconsciência criminosa. Até a ação criminosa é inconsciente.
Porque está em jogo processos ali muito mais profundos do que nós possamos imaginar. Gente. Muitas vezes a gente vê um caso de uma mulher dessa que o cara joga a mulher lá de cima, asfixiou ela, jogou lá de cima do apartamento. Mas você não sabe o que é ela, os que tem ligado ali, não. Muitas vezes hoje ela tem uma postura diferenciada tentando mudar o marido, mas os ciúmes dele não vem dessa encarnação, não. Já pode ter sido de quê? Um jogo de sedução no passado. Lembro uma vez que minha mãe foi no centro espírita, meu pai é alcoólatra, né? E ela lá já tinha uma luta enorme com ele do lado, como alcoolismo. Já devia ter o quê? 30 anos, 35 anos na luta, tentando fazer ele parar de beber, e não conseguia parar de beber. E uma vez ela chorosa demais, foi no centro, né? E os mentores, olhando para o sofrimento dela, assim, ô minha filha. Aí ela achou que os mentores iam fazer alguma coisa para ele parar de beber, ó. Aí o mentor foi falando com ela assim, ó, não, minha filha, ele não vai parar de beber nessa encarnação, não. Talvez nos finais da vida dele possa ter alguma experiência que o faculte a beber, parar de beber. Mas você não está sofrendo isso à toa, não. Você não lembra do passado, mas você foi sedutora dele. E quando ele caía de amores por você, o que você fazia? Desprezava ele. Aí ele encontrava a razão de sustentar-se na onde? Na bebida. Aí você fazia de novo a sedução dele, ele vinha, na hora que ele vinha, você fazia, ó, ele olhava para outro. Aí ele afogava o quê? Virou o quê? Agora é sua vez de fazer ele parar de beber. E se você gastou uma vida toda para fazer ele parar de beber, não vai ser fácil parar de beber em 10 anos, 20 anos, não. Vai ter talvez uma vida toda para tentar o quê? Um princípio de transformação para ele parar de beber. Aí nós compreendemos, gente. Então, se você está do lado de alguém com um vício, cuidado, você pode ter sido agente do quê? É. Se você for agente fácil de fazer ele viciar, agora vai ser difícil você fazer ele parar de... Aí fazer o outro cair é fácil, gente. Tirar ele daquela... Aí vai ter sacrifício, luta, é uma vida, 2 vidas, e não se aborreça, não. Não se chateia, não. Não. A gente não tem saída, né? Porque fez, não fez? Aí você vê a tendência do filho roubando. Adivinha quem foi o mentor dos roubos do passado? Até articulava a forma certinha. Então agora você tem que educar ele desde cedo, né? Assim? Lembra meu filho saiu da loja americana? Pai, olha aqui, abriu a casaca e está com chocolate. Aí ele prendeu isso na onde? De mim, do passado, que induzia ele a roubar. Agora, vem cá, lá na loja, o senhor guarda, ok? Levou o chocolate sem pagar, como é que faz? O que eu estou fazendo naquele momento? Ensina. O menino é esperto demais. Nossa Senhora! Ele já tinha tendência, vai virar o que no futuro? Bandido. Vai. Por quê? Foi esperto. Os pais acharam aquilo o quê? Olha só. Olha o que nós podemos estar fazendo. Instaurando o mesmo... Então o pai vai lá e fala assim, vai lá minha filha, acende cigarro. O que eu posso estar induzindo? Ela fumar. Olha, eu tenho que cortar isso. Primeiro cortando quem? Muitas vezes a pessoa diz, mas você não é meio radical por sendo bebê? Não, eu não bebo porque eu não sei quem que meu pai... Meu pai era alcoólatra. Já desencarnou. Não sei se ele é um filho meu, um neto meu. Mas se eu beber, eu estou fazendo o que com ele? Isso, então não vou beber. Se para os outros é radical, não sei. Eu tenho consciência do que eu estou, onde eu estou inserido. Eu vou ter um comportamento, não é só para mim, não. Eu não sei quem está do meu lado. Então eu já vou ter. O radicalismo é com quem? Comigo. Não estou pedindo ninguém para não parar. Eu posso fazer uma palestra, orientar que não deve se beber, isso eu vou fazer. Mas eu não vou obrigar ninguém a parar de beber, porque a doutrina espírita não. Isso é uma consciência o quê? Individual, pessoal, porque eu sei que eu posso induzir alguém a virar alcoólatra. Pelo simples ato de ver o bebê e falar assim, bacana isso aí. De mim não vai ser um exemplo. Se ele reencarnou aí e está querendo um caminho comigo, ele está no caminho certo. Até ele ter os 18 anos, o exemplo não vai sair de mim. Então tudo isso nós temos que pensar na nossa vida. Gente. Tem hora que você tem um caráter de valor, que você tem que pensar como que você está usando esse caráter. Não é por causa de você, não. Por causa de uma perspectiva muito mais ampla do que você pode imaginar. Você sabe quem está do seu lado? Não sabe. Nossos companheiros estão aí, cheios de quê?
Cheio de tendências. Tendência é exército que sustentado por quem? Nós também. É muito mais complicado. É lógico que tem um amigo meu que fala, Samuel, eu gosto muito de te ouvir falando, mas eu não vou ficar te ouvindo falando não, porque eu me comprometo a minha vida, eu tenho que mudar e eu não quero. Quando você começar a falar, você pode perceber que eu vou sair. Não quero aprender o que você está falando. Vai adiar, ué. Mas uma hora vai ter que o quê? Confrontar a verdade. Porque o processo da fuga traz o quê? As consequências. Não é assim? Você vai aprender sem escutar. Na mar, vai pegar ao vivo. 5 minutos. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática das leis divinas. Eu não quero saber, eu quero meu prazer. Será que não... Se hoje, quantas leis existem em decorrência do abuso que nós temos sexualmente em relação às outras pessoas? Agressões. Hoje em dia, se você subiar, fazer um subio de expressões sexual, você pode ser cometido em crimes. Isso porque já estão começando a introduzir uma lei de respeitabilidade ao outro ser humano retratado à lei de sexualidade. Isso quer dizer que isso é lei moral. Isso tem consequências. Então, hoje você tem que pensar 2 vezes quando vem uma proposta indecorosa para você. Se você tem nível de consciência espiritual, você pode até ter o desejo, o querer aquilo, mas meu filho, eu não posso seguir mais meu desejo, meus interesses. Infelizmente, a resposta aqui é não. Não vou entrar nessa. Mas muitas vezes o que vem? Essas forças vêm muito forte para nós, o que nós fazemos? Aí os espíritos falam assim, meu filho, quantas encarnações aí, mas tudo respeitando a gente também. Muitas vezes nós vamos passar por caminhos de desequilíbrio nessas áreas aí e vamos aprender, gente. Vai aprender do mesmo jeito que a vida vai nos ensinar a respeitar cada coisa no seu devido o quê? Ver a sexualidade como elo sagrado é para poucos. E nós estudando isso aqui, nós estamos inserindo num campo de percepção muito mais ampla hoje. Nós estamos vendo que sexualidade não é simplesmente prazer, A conjugação de comprometimento entre 2 seres está estritamente respeitável entre os 2 seres. Mas usar o outro como objeto sexual para o nosso prazer já começa a ter uma perspectiva mais séria em relação à vida. Porque eu não via conotações de leis divinas e finalidade reencarnatória no processo de sexualidade. Que eu preciso compreender isso hoje. Mas eu fiz coisa do passado. Você sabe isso hoje, então a partir de agora fique esperto. Porque é assim que nós temos que nos proceder nesse sentido. Não siga os seus padrões de impulso, porque os nossos impulsos não vêm de experiências bem elaboradas. Vêm de experiências o quê? Complicadas. Então vamos parar por aqui. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Então vamos parar aqui exatamente nesse sentido, porque os espíritos nesse sentido, eles não nos julgam, gente. Não nos julgam. Você pode ter um desequilíbrio, se os espíritos são elevados, eles nos respeitam o padrão de respeita todo mundo. Tanto é, quantas vezes nós vamos nas obras de André Luiz, os companheiros, quando André Luiz para, André, nós não temos que julgar ninguém. Até porque nós já fomos muito repetidos no mesmo comportamento no passado. Eu vou julgar eles, vou julgar a mim. Qual que é o padrão de julgamento nesse sentido? Mas nós voltamos aqui então.